Bom dia, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem. Vamos iniciar hoje um outro conteúdo, né, que é a anatomia do sistema respiratório. Então, gente, o sistema respiratório, ele dentro do nosso corpo, ele tem uma função primordial, né? Então, a função primordial do sistema respiratório é a troca gasosa. É claro que ela tem também outras funções além da troca gasosa, como por exemplo o equilíbrio ácido-base, tá? Produção de sons, defesa pulmonar. Então tudo que for entrar pelas vias aéreas ela vai ter mecanismo para expulsar, como por exemplo a tosse. Por exemplo, nós estamos bebendo água e aí de repente você respira no momento em que está deglutindo e essa água, esse líquido, né, acaba entrando para as vias aéreas. O primeiro mecanismo de defesa do corpo é tossir para tentar expelir esse líquido. O sistema respiratório ele é dividido em dois, tá? Vias aéreas superiores e vias aéreas inferiores, como a gente consegue ver aqui na imagem, né? As vias aéreas superiores, gente, são todas essas estruturas que compõem aqui essa parte da cabeça, tá? E as vias aéreas inferiores, nós temos aqui as estruturas importantes como traqueia, brônquios, bronquíolos e pulmão. Então, dividido aqui melhor para vocês visualizarem, nós temos as estruturas do sistema superiores e dentre eles nós temos as fossas nasais, incluindo também as células etimoidais, os seios nasais, faringe, lembrando que a faringe ela é anexa tanto ao sistema respiratório quanto ao sistema digestório, tá, gente? E nós temos as amígdalas, né, como estrutura aqui. E laringe, tá? Então, essas estruturas aqui compõem o sistema respiratório superior. Já o sistema respiratório inferior, nós temos traqueia, brônquios, bronquíolos, alvéolos e o pulmão, tá, gente? Essas são as estruturas do sistema respiratório inferior, tá? Nós temos aqui também a divisão, né? Então, a função de acordo com a divisão. O trato respiratório superior, ele é responsável por condicionar o ar. Então, no momento em que nós inspiramos o oxigênio, o ar, né, atmosférico, nós vamos ter uma função importantíssima dentro do sistema do trato respiratório superior, que é o quê? Aquecer esse ar, umidificar através do muco, inclusive filtrar esse ar, tá? Já o trato respiratório inferior, que é constituído pela traqueia, brônquios, bronquíolos, alvéolos e pulmão, a função é a condução, né? Então, como por exemplo, traqueia, brônquios e bronquíolos, a função deles é conduzir o ar até os alvéolos pulmões, tá, gente? E a hematose. A hematose ela é um processo que nada mais é que a troca gasosa, tá? Então, o oxigênio que entra no nosso corpo e o gás carbônico que sai dele. Aqui nós temos divididinho, né, parte do trato respiratório superior, o nariz externo, tá? Nariz externo, cavidade nasal, que nós chamamos também de fossas nasais, e os seios paranasais, tá? Inclusive, quando nós conseguimos visualizar de frente, nós conseguimos ter uma noção mais ou menos. Por exemplo, isso daqui são os seios, tá, gente? Seios paranasais. E esses seios aqui, quando eles inflamam, nós chamamos eles de sinusite, tá? Agora, quando nós temos inflamação da fossa nasal, nós temos a rinite, tá, gente? Então, para vocês entenderem a diferença em onde mais ou menos acontece a rinite e a sinusite, que é uma condição muito comum hoje, tá? A faringe, como eu falei para vocês, ela é uma estrutura anexa tanto ao sistema digestório quanto ao sistema respiratório, né? Porque ela fica nessa base, vulgarmente falando, da garganta. Então, ela pega tanto o ar entrando quanto o alimento entrando. E nós temos a laringe. A laringe ela fica situada logo abaixo da faringe, tá? E a laringe ela é restrita ao sistema respiratório.
Na laringe, ela tem uma válvulazinha chamada de epiglote. E essa epiglote, ela se fecha no momento em que nós vamos deglutir qualquer alimento ou líquido, tá? E ela se abre quando nós precisamos respirar. É por isso que a gente não se engasga quando nós se alimentamos normalmente, tá? A gente só vai se engasgar quando entra uma corrente de ar. Então, no momento da mastigação que você vai deglutir, você respira por algum momento. Às vezes porque está conversando, né? E aí você puxa o fôlego para falar. E aí o alimento pode acabar indo conduzido, né, para via errada. E aí é claro que o corpo ele vai desenvolver mecanismos para tentar expulsar. A traqueia, um tubo membranoso em forma de anel, ele tem mais ou menos de 12 a 20 centímetros de comprimento e a função dele é somente conduzir o ar, tá, gente? Então ele conduz aqui, ó, laringe, que tem a epiglote, né? Traqueia, e aí nós temos as ramificações da traqueia, que são chamadas de brônquios, tá, gente? São essas partes mais grossas aqui. É como se fosse um tronco realmente, tá? O tronco, né, a traqueia, as raízes mais grossas, os brônquios, e os bronquíolos, que são essas estruturas menorzinhas aqui, ó, que são as ramificações dos brônquios. E tanto os brônquios, aliás, tanto a traqueia quanto os brônquios e bronquíolos, eles têm a função somente de conduzir o ar até os pulmões. Nos pulmões ainda, localizado bem na pontinha dos alvéolos, não, gente, perdão, dos bronquíolos, nós temos umas estruturas que elas parecem cachinhos de uva, tá? E aí, essas estruturas, o nome dela é alvéolos. Então, vocês vão encontrar na literatura chamada de alvéolos, tá? E os alvéolos, ele é a parte funcional do sistema respiratório, na qual a função dos alvéolos é realizar a hematose, ou seja, o processo de troca gasosa. E os alvéolos compõem a estrutura funcional dos pulmões, tá, gente? Nós temos também uma pelezinha que recobre os pulmões, e essa pelezinha é chamada de pleura. Nós temos também músculos que participam do processo respiratório, então nós temos o diafragma, assim como nós temos também os músculos intercostais, tá? Então são músculos que auxiliam no processo ventilatório. Então, para que aconteça a respiração, existe um processo que nós chamamos de ventilação. A ventilação ela é dividida em dois processos: inspiração e expiração. Quando eu falo de inspiração, eu falo do momento em que os pulmões se enchem de ar, certo? E a expiração é o momento em que os pulmões liberam todo o ar acomodado nele. Então, como vocês podem ver na imagem. Então, quando faz a inspiração, o diafragma vai contrair, tá, gente? Movendo para baixo. E os músculos intercostais acabam se levantando ali para que o pulmão consiga expandir. E na expiração é ao contrário, tá? Os músculos intercostais rebaixam e o diafragma relaxa para que ele consiga se mover para cima. Então, para vocês que não entenderam, a hematose nada mais é que a troca gasosa. Troca gasosa de quê? Gente, nós temos dois gases importantíssimos dentro do nosso corpo, que é chamado de oxigênio e gás carbônico. O oxigênio, gente, nosso corpo não produz, tá? O oxigênio, ele vem do ar atmosférico quando nós respiramos. E o gás carbônico, ele é um gás produzido pelo nosso próprio corpo. Então, ele é um gás resultado do metabolismo celular. Só que esse gás aqui, ele é tóxico para o nosso organismo, tá? E ele precisa ser jogado para fora. Então, ele tem um mecanismo onde ele faz uma troca, onde a cada uma molécula de gás carbônico entra uma molécula de oxigênio. Então, quando nós respiramos, os nossos alvéolos se enchem de ar e esse ar, gente, vai estar cheio de moléculas de oxigênio, tá? E como que é feita essa troca, professora? Então, essa troca ela é feita através dos vasos sanguíneos, tá, gente? Então, nós temos aqui, ó, os vasos que circundam, tá vendo? Isso aqui são vasos, tá, gente?
Toda parte do nosso corpo tem vasos sanguíneos, nós vamos falar também um pouquinho sobre isso quando nós vamos falar do sistema cardiovascular. Então, nós temos vasos e nós temos vasos que são venosos e vasos arteriais. Os venosos são sangue rico em gás carbônico e o arterial são sangue rico em oxigênio. Então, ele faz essa troca, tá? Onde o gás carbônico vai ser jogado para dentro dos alvéolos e o oxigênio para dentro do sangue. Para quê? Para que quando a gente expirar, ou seja, jogar a respiração para fora, vulgarmente falando, o gás carbônico saia, tá, gente? É mais ou menos isso aqui, ó. Esse mecanismozinho aqui, ó. O oxigênio entra, o gás carbônico sai e ele vai ser jogado para fora quando a gente expirar.